Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo, assim, bem fundamental, né? A importância das nossas prioridades espirituais e o que acontece quando a gente meio que deixa isso de lado. Exatamente. Vamos mergulhar em algumas ideias do pastor Luiz Otávio, baseadas no material As Prioridades Espirituais e o Custo de Negligenciá-las. Isso aí. E ele começa com uma observação bem interessante, né? Sobre ver muita gente na igreja, nos cultos, mas talvez um pouco no automático. Sim, tipo uma acomodação espiritual, onde as coisas do dia a dia, as preocupações materiais, acabam tomando a frente, sabe? Uhum. Ofuscando a vida com Deus. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é entender melhor, com base no que o pastor Luiz Otávio traz da Bíblia, por que alinhar essas prioridades é tão crucial. Perfeito. E ele já começa forte, usando a parábola das 10 virgens lá de Mateus 25. Um contraste, claro, vigilância versus a distração espiritual. Ah, essa parábola é muito conhecida. 5 virgens prudentes com azeite extra e 5 insensatas sem essa reserva, né? O noivo demora, todas cochilam e quando ele chega, de repente, só as que estavam prontas entram para a festa. As outras, porta fechada. Puxa, é forte É isso. muito forte. E a lição que o pastor Luiz Otávio tira daí é essa, a necessidade de um preparo espiritual constante. Não dá para arrumar azeite na última hora, entende? Não se improvisa. Faz todo sentido. Ele até cita a advertência de Jesus no final. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Quer dizer, essa distração, essa falta de vigilância pode custar caro. Pode fazer a gente perder o momento decisivo. Entendi. Essa ideia de vigilância constante bate de frente com a nossa tendência de se deixar levar pelas correrias, né? E isso já conecta com o segundo ponto que o pastor aborda, que é a tensão entre disposição e apego. Isso usando a história do jovem rico também, Mateus. Outra passagem-chave. Lembro bem, o rapaz busca a vida eterna, diz que segue os mandamentos. Uhum. Mas aí Jesus faz aquele chamado direto, né? Vende tudo, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A reação dele é o ponto central que o pastor Luiz Otávio analisa. Ele ficou triste e foi embora, porque possuía muitos bens. Então, o argumento do pastor é que essa tristeza vem desse apego. Não era nem maldade, mas o peso das coisas. Exatamente. O pastor aponta que o apego às riquezas, e a gente pode pensar em outras coisas também, né? Prioridades, confortos terrenos, funcionou como uma âncora mesmo. Impediu a disposição de seguir Jesus de verdade, sem reservas. Mesmo com a oferta incrível de um tesouro no céu. Pois é, o tesouro visível falou mais alto para ele naquele momento. Nossa, juntando os dois exemplos, as virgens sem preparo e o jovem apegado, começa a ficar mais claro o que o pastor Luiz Otávio chama de custo das prioridades erradas. Com certeza. Ele usa esses exemplos para mostrar que não é só teoria, tem consequência prática. As virgens ficaram fora da festa, da comunhão. O jovem rico se afastou da vida eterna que ele mesmo procurava. E hoje em dia, como seria esse custo? Bom, o pastor sugere que pode ser um vazio interior, sabe? Relacionamentos que não vão bem, uma igreja que perde força. É aquele risco que Jesus falou de ganhar o mundo todo e perder a alma. Faz muito sentido. Ele também usa aquela imagem das pedras grandes e da areia, né? Se a gente enche o pote com areia primeiro, as coisas menores. Exato. As pedras grandes, o essencial, não cabem mais. Perfeito. É uma analogia ótima para Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Isso. O pastor argumenta que inverter essa ordem, colocar as outras coisas na frente do reino, tem um preço espiritual alto. É sobre onde a gente coloca nossa confiança, nosso foco, né? Então, para a gente amarrar aqui a mensagem central do pastor Luiz Otávio, ter as prioridades espirituais certas exige duas coisas, né? Vigilância constante, como as virgens prudentes, Uhum. e a disposição de abrir mão do que nos prende, diferente do jovem rico. É quase um convite para a gente se perguntar: onde eu estou colocando meu tempo, minha energia, meus recursos de verdade? Deus está em primeiro lugar ou está pegando só as sobras? Exato. E isso leva a gente para uma reflexão final, que talvez seja até mais sutil, sabe? Além do dinheiro, dos bens, como na história do jovem rico,
Que outros tesouros podem estar nos prendendo hoje? Talvez o conforto, o status, a nossa rotina tão certinha. Coisas que a gente nem percebe como apego, né? Pois é, coisas que silenciosamente impedem o compromisso mais profundo com Deus. E como a gente pratica essa vigilância das virgens num mundo cheio de notificação, de demanda o tempo todo? O que significa, na prática, manter a lâmpada acesa hoje? Poxa, uma ótima provocação para a gente continuar pensando. E olha, para quem busca um lugar para aprofundar esses temas, para viver essa vigilância e disposição junto com outras pessoas, fica a dica de conhecerem a Igreja Presbiteriana Renovada do Jardim Vitória. Uma boa sugestão. Eles têm um trabalho bem legal. Dá para encontrar mais informações e até conteúdos inspiradores seguindo o perfil deles no Instagram, @renovadamk. Fica a dica.